E aí pessoal, tudo bem? Quem está aqui é o Euler e vamos então para a aula de número 12 e vamos falar sobre o tempo verbal imparfait, beleza? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai ver aqui a cronologia que esse canal está seguindo para o estudo dos tempos verbais, beleza? Então vamos lá. Temos aqui o passado. O passado a gente já teve, estamos tendo na verdade a quarta videoaula, que é o imparfait aqui, mas a gente já falou sobre o verbo venir, o passado imediato, no caso, a gente falou sobre o passado imediato. Depois falamos sobre o passé composé, tem duas aulas, aula de número 10, número 11. E, por fim, essa aula que a gente vai ter hoje, que é do verbo imparfait. Também falamos do presente, falamos ali a conjugação no presente, como que você sabe conjugar o verbo no presente e assim formar o tempo no presente, certo? E também falamos do futuro, mas não falamos dos outros futuros, falamos apenas do futuro imediato, beleza? Então, assim a gente vai ter já uma noção de tempos verbais que esse canal está seguindo. E se você não viu ainda as outras videoaulas, essas outras videoaulas, vejam para você ter uma bagagem, saber agora que você já está nessa videoaula, saber como utilizar o imparfait, porque vai ser muito importante saber utilizar esse carinha aqui, tá? E uma coisa que ocorreu na aula de número 8, que foi um erro na parte da conjugação do presente, e eu vou falar sobre esse erro hoje para ficar na ordem correta e não haver mais erros, beleza? Apesar que esse vídeo nos comentários tá lá comentado lá o erro que está no vídeo, mas eu vou falar rapidamente que é. Olha só, o verbo pouvoir e o verbo vouloir, eles têm ali uma similaridade na sua conjugação. Nos pronomes aqui, je, tu, il, elle, esse e o x e o t, eles são iguais, eles têm esse mesmo padrão de tirar toda essa parte, só deixar a primeira letra em si e colocar essa terminação para quando eu quero conjugar no presente, falar je peux, tu peux, il peut, elle peut, que significa eu posso, você pode, ele ou ela pode, beleza? Aí a questão foi no pronome il, elle. No pronome il, elle, o e aqui estava no lugar um o. Então, na verdade, é um e, certo? Il peuvent, elle peuvent, certo? Não é com o, é com e, né? Peuvent. Apesar que eles vão ter o mesmo pronúncia, né? Mas a escrita é com e, certo? Então eu queria só demonstrar isso aqui, só para ficar certinho. Aqui também, no il, elle, aqui é um e e não um o, beleza? Só esse erro que ocorreu nessa videoaula. E vamos seguir então para o imparfait. O imparfait. O imparfait a gente já estudou também o tempo do passado, que é o passé composé. E o imparfait vai se tratar também de um tempo verbal que é no passado. As coisas que vão ser tratadas com o imparfait vai ser no passado. Então, para a gente iniciar essa primeira videoaula, para a gente iniciar o assunto do imparfait, a gente tem que lembrar da nossa língua portuguesa. Ué, por que a nossa língua portuguesa? Porque ela vai ter uma similaridade com um tempo verbal que temos também na nossa língua. A gente pode entender que o passé composé é como se fosse o nosso pretérito perfeito. As palavras que a gente fala no pretérito perfeito é uma similaridade bem grande com o passé composé. É exatamente o que o passé composé propõe. Um passado que termina, que não tem
uma continuidade, uma coisa cotidiana que vai ter no imparfait. Então, o passé composé é como se fosse o nosso pretérito perfeito. Beleza. Então temos aqui a frase eu falei. Eu falei. Como que ficaria no passé composé? Se você já viu as nossas videoaulas anteriores, você sabe como que fica essa formação. Je parlé. Je parlé. Significa eu falei. Então, é uma coisa que aconteceu no passado e terminou no passado, certo? Não há continuação de algo dessa fala no passado. Por que uma continuação? A gente vai ver agora com o imparfait essa diferença. Olha só, o imparfait é como se fosse o nosso pretérito imperfeito. Então, passé composé, pretérito perfeito, e imparfait, pretérito imperfeito. Talvez você não conheça nem na língua portuguesa, mas já vou apresentar para você esse pretérito imperfeito. É o famoso falava, eu falava, né? Então, o verbo que é conjugado no pretérito perfeito, ele tem essa forma. Eu falava, tu falavas, ele falava, ela falava, nós falávamos, vocês falavam, né? Eu não sei se eu conjuguei o tu correto, mas vocês devem ter entendido. Então, o pretérito imperfeito, ele tem essa noção de uma coisa que acontece no passado e que é uma coisa talvez cotidiana, uma coisa talvez habitual, uma coisa repetitiva, uma coisa que você fazia com uma certa frequência. Eu falava muito quando era criança. Então, o verbo falava, ele vai retomar uma ideia de uma coisa que você fazia no passado com uma certa frequência. Já o passé composé não. Passé composé tem a ideia de uma coisa que acabou. Você fez e terminou. Beleza? Então, eu falava ficaria no imparfait je parlais. Je parlais. Certo? É isso. Agora, para a gente ter uma noção básica disso aqui que eu acabei de falar. O passé composé é como se fosse o passado pontual. Fez uma coisa que terminou e acabou lá no passado. Agora o imparfait é como se fosse o passado habitual ou também um passado descritivo de uma coisa que você está descrevendo, obviamente no passado, uma coisa que você descreve no passado, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Então o imparfait, por essa primeira análise, uma análise bem básica, ele tem esse sentido que a gente acabou de ver, que é uma coisa habitual, uma coisa cotidiana, mas ele pode ter outras características também. Então vamos ver agora. Olha só, a primeira já é mais básica, ações cotidianas no passado. A segunda também, ações habituais, né? Quase a mesma ideia, uma coisa habitual que você fazia com uma certa habitualidade, frequência, entendeu? Próximo, ações repetitivas, coisas que você fazia repetidamente no passado. Uma situação também duradoura, também no passado. Então você repara que todos remetem à ideia de uma coisa que você fazia com frequência. A noção de frequência está bem similar, está bem inerente ali no imparfait. Próximo, também serve para uma descrição, quando você quer descrever algo ou alguém no passado, certo? Quando você quer descrever um ambiente, quando você quer descrever uma pessoa, certo? Então você vai utilizar ali o imparfait como um verbo para descrição no passado. Também para uma descrição de um estado mental ou físico, certo? Quando você quer descrever uma coisa que alguém pensou ou alguma coisa que alguém fez, só que de uma certa maneira descritiva, certo? Para exprimir uma hipótese, e aí você vai ter que usar a conjunção si, que no francês, né, esse si significa o se, né? Se isso ocorrer, eu não faço isso. É a mesma ideia no português, é a mesma coisa, certo? Então, para exprimir uma hipótese também pode ser utilizado.
para descrever uma ação no passado, fazendo comentários e explicações. Esses comentários e essas explicações também podem estar no imparfait, beleza? Mas agora a gente vai ver várias peculiaridades, várias coisas que vai fazer você saber como formar esse imparfait. Vamos lá, formação do imparfait. Os verbos na forma do imparfait devem ser conjugados na primeira pessoa do plural do presente. Essa frase aí que eu deixei destacada é o famoso nous. É o nós, né? Em português. O nous é o jeito que a gente tem que conjugar. A gente pega o verbo, conjuga com o nous. Em seguida, a gente vai retirar do verbo o ONS e acrescentar as terminações do imparfait. Vamos então analisar esse contexto aí que eu acabei de falar e vamos ver o que é. Vamos ver o exemplo aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó, temos aqui o verbo nous aimons, certo? Então primeira coisa que a gente faz, ó, conjuga o verbo, pega o verbo, a gente conjuga ele com o verbo, com o pronome nous, certo? Então, ó, nous aimons. Nous aimons significa nós amamos. Aí o que a gente faz? Vamos retirar o ONS. Então tiramos aqui, ó, ONS retirado. Vamos para o próximo. Então ficou nous aimons. Não tem o ONS, então o verbo ficou só nous aimons. E aí o que a gente vai fazer agora? Essa terminação aqui, ó, que virou esse verbo, a gente vai acrescentar as terminações do imparfait, certo? Então a gente tem que pegar agora esse verbo e conjugar com as terminações que a gente vai ver no próximo slide, beleza? Mas então, vamos então aprender a fazer com outros verbos também, essa mesma ideia. Temos aqui o verbo prendre, o verbo prendre, e conjugamos ele com o verbo nous. Então fica assim, nous prenons. Aí a gente tira o ONS e fica dessa forma, e o verbo fica assim, certo? Só prend. Fica assim. Também temos o nous faisons. Aí a gente tira o ONS, só fica nous fait, e esse verbo fica assim. Calma que vocês vão entender o que a gente vai fazer com esse verbo. Mas lembre-se do verbo aimer, o verbo amar, beleza? Vamos lá. Nous appelons. Nous appelons. Nous appelons significa nós ligamos, né? Ou nós chamamos. Aqui também significa nós fazemos. E aqui nós tomamos, né? Então, aqui nous appelons, a gente tira o ONS, ficando assim. E aí a gente deixa esse verbo desta maneira. Porque a gente agora vai colocar as terminações do imparfait. Vamos lá. E nous mangeons. Nous mangeons significa nós comemos. A gente tira o ONS, fica nous mange e fica apenas o verbo mange. Beleza? Vamos então para saber também de uma coisa, antes de a gente ver a terminação em si. Se vocês não sabem como colocar esses verbos conjugados no caso no na primeira pessoa do plural do presente, se vocês não sabem fazer isso aqui, assista a nossa aula de conjunção no presente, certo? Que aí você vai saber como fazer isso. Lembrando que essa aula aqui, só para, né, vocês, se caso não assistiram, aqui, ó, aula de número 8, ó, conjunção no presente. Essa aula tem aqui no canal, tá, gente? Então, vocês podem assistir aí caso tiverem dúvidas. Então, vamos lá agora pegar esses verbos e colocar no imparfait. Ó, os verbos são conjugados de acordo com o pronome pessoal. Je, tu, vous, il, elle, nous, e entre outros, certo? Então, eles vão ter que agora utilizar as seguintes terminações. Olha só. O je, a gente coloca aquele verbo que a gente viu,
tirado o ONS e acrescenta essa terminação, AIS. O verbo tu, mesma ideia, AIS. O verbo não, desculpa. Aqui é os pronomes no caso. O pronome il e el, a gente coloca o verbo e acrescenta o AIE. Beleza? O pronome vous, mesma ideia, com a terminação IEZ. Nu, mesma ideia, com aqui a terminação IONS. Il, com a terminação AINT. Beleza, olha só, a gente tem que saber de uma coisa curiosa. Curiosa não, uma coisa importante. Essas três terminações é pronunciada E. Aqui é IE e ION. IE, ION. Aqui é E. E aqui também E. Então, quando eles estão juntos de outros verbos, eles vão ter o som de E. IE, ION, E. Ou seja, este e este tem a mesma pronúncia, certo? Agora vamos lá e vamos colocar o verbo aimer para se juntar a essas terminações. Então a gente viu aqui, ó, como que a gente faz? A gente conjuga o verbo no pronome nu, tiramos o ONS, fica dessa forma, e este verbo que vai ser juntado às terminações. Então vamos lá. Botamos aqui, ó, je aime et. J'aime. No caso aqui não é j'aime, é j'aimer. J'aimer, certo? Essa é a pronúncia. J'aimer. Agora aqui temos o tu, esse verbo, mas essa terminação fica tu aimer. Tu aimer. J'aimais, tu aimais. Próximo fica il, elle. Aqui temos o verbo, mais a terminação. Il aimait. Fica il aimait. Certo? Vamos para a quarta aqui. Vous. Aqui temos o verbo, mais a terminação. Vous aimiez. Vous aimiez. Certo? Pronunciei também para vocês treinarem. Aqui o pronome nous. Temos aqui mesma coisa. Nous aimions. Nous aimions. Temos il e o elle. Temos elles aimaient ou também ils aimaient. Certo? Então vamos lá a pronúncia. Olha só. Como a gente viu, o AI tem o som de E. Então, G e o AI tem o som de E também. J'aimais. Tira o som do S. Não há o som do S, certo? J'aimais. Depois temos aqui o tu. Tu, você já sabe como pronuncia. EI tem som de E. O EI não, desculpa. AI tem som de E. AI também tem som de E e sem o som do S. Então fica tu aimais. Tu aimais. Il. Aqui tem o AI, som de E. AI também tem som de E e sem o som do T. Então fica il aimait. Il aimait. Lembrando que o L, ó, ele se junta com essa vogal aqui e faz parte da pronúncia. Il aimait. Mesma coisa aqui com o S. A gente já falou em videoaulas passadas que o S ele vai ter uma junção, né, com o verbo e vai ser pronunciado também junto com ele. Que vai ficar assim, ó. Vous aimiez. Aqui, ó, fica ie. Miez. Miez. Aimiez. Vous aimiez. Certo? Também temos aqui, ó, nous aimions. Nous aimions. E aqui temos elles, aqui, ó, elles
me, que a gente viu que isso aqui significa, tem um som, né, de e. Elles aimaient, certo? Qual o sentido dessas palavras tem em português? Temos aqui eu amava, você amava, ele amava, vocês ou você amava, nós amamos e elas ou eles, no caso, né, se usar o il ou elle, eles, elas aqui no caso, elas amavam, certo? Perfeito? Então vamos continuar aqui nossa videoaula. Verbo être no imparfait. O único verbo que não vai seguir a nossa regra de ser colocado na primeira pessoa do plural, no presente, e tirar o ONS, vai ser o verbo être. Ele vai ter sua própria, o seu próprio verbozinho, né? O seu próprio radical que vai ser inserido. Então, ó, ele é o único verbo que vai ter a sua própria forma para ser colocado com as terminações do imparfait. Então temos aqui o e com acento e t. Então, je, aqui temos o seu radical e temos a terminação. GT. GT. Próximo, tu étais. Tu étais. Il était. Il était. Vous étiez. Vous étiez. Nous étions. Nous étions. Elles étaient. Elles étaient. Certo? Então, isso aqui significa eu era, né? Ou eu fui, né? Eu era, você era, ele era, você foi, né? Ou você era, ou vocês eram, ou vocês foram também. Nós fomos ou nós éramos. Eles eram, né? Se tivesse aqui, não, desculpa, né? Eles não, elas eram, né? Elas eram, se fosse il, eles eram, e se fosse elle, elle était, né? No caso, seria ela era ou ela foi. Beleza? Então vamos continuar então. Vamos ver aqui com terminações como C cedilha e E, ocorre uma pequena modificação. Para os verbos que são terminados com C cedilha e E, quando a gente coloca, obviamente, conjuga eles com o nu e tira o ONS, tem verbos que ficam com o C cedilha e outros que ficam com E. Então vamos ver aqui o exemplo. Ó. Nous mangeons. Nous mangeons, se a gente tira aqui o ONS, ele vai ficar com E no final do verbo, no caso, da palavra. Então aqui ó, vai ficar o verbo assim, dessa seguinte forma. E nous laissons, se a gente tira aqui o ONS, no final do verbo fica o C cedilha. Se ocorre isso, se o verbo tem essa forma, então eles vão ser mudados. Eles vão ser mudados quando tiverem juntos das terminações e nos pronomes nous e vous. Eles vão ser apenas modificados nos pronomes nous e vous. Vai ocorrer uma modificação. Mas qual é essa modificação? Ó, para o E é retirado no nous e vous. Ou seja, quando tiver um verbo com o final E, nos pronomes nous e vous, ele é cortado, ele é tirado. Então o que acontece? Ó, vai ficar nous mangions. Saiu o E. Nous mangions. E o outro fica vous mangez. Vous mangez. Certo? E para o C cedilha? O C cedilha, nos pronomes nous e vous, ele vai ser trocado pelo C. C cedilha é trocado pelo C. Então fica nous lassions e vous lassiez sem C cedilha. Beleza? Bem tranquilo. Vamos prosseguir.
temos aqui os verbos falloir e pleuvoir. Esses verbos, eles não apresentam a primeira pessoa do plural. Sendo assim, eles não tem como colocar o nu e conjugar. Não tem como eles serem conjugados se não tem um nu. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. Eles são colocados no infinitivo e o O e R, certo? Esse O e R vai ser cortado. Opa, eu acabei colocando aqui, ó, monge, mas está errado. Aqui, ó, é fal. Eu consertei aqui, ó. Então, ó, falloir, você tira o falloir, fica tirou O e R, fica só o fal, né? E o verbo vai ficar assim. E o pleuvoir, né? Tira aqui o O e R, vai ficar assim, esse verbo. Esses verbos, eles só ficam na terceira pessoa do singular, certo? Eles não ficam na primeira. Então, vai ficar assim, ó. Il fallait, ou seja, ele era necessário, né? Il fallait significa era necessário. E il pleuvait significa estava chovendo, certo? Era necessário, estava chovendo, ou seja, a ideia no passado. Então, também agora temos sentidos do imparfait. A gente já falou dos sentidos dele, mas agora a gente vai dar exemplos em palavras, certo? Em frases. Então vamos lá. Aqui temos aqui, ó, ações habituais no passado. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Nous allions tous les jours au restaurant. Nous allions tous les jours au restaurant. Ou seja, uma coisa que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado? Nós íamos todos os dias no restaurante. Nós íamos todos os dias no restaurante. Próximo. Ils allaient à Paris chaque année. Ils allaient à Paris chaque année. Significa eles iam a Paris todos os anos. Eles iam a Paris todos os anos, né? Temos o próximo. Ações cotidianas e repetitivas no passado. Então, coisas que acontecem com frequência. Ó, uma coisa cotidiana que aconteceu no passado, beleza. Vamos lá a frase. Quand j'étais petit, j'allais tous les jours à l'école en vélo. Quand j'étais petit, j'allais tous les jours à l'école en vélo. Mais uma vez. Quand j'étais petit, j'allais tous les jours à l'école en vélo. Significa, quando eu era pequeno, eu ia todos os dias para a escola de bicicleta. Certo? Quando eu era pequeno, eu ia todos os dias para a escola de bicicleta. Próximo. Il jouait au tennis le mardi. Il jouait au tennis le mardi. Significa, ele jogava tênis na terça-feira. Ele jogava tênis nas terças-feiras, né? Ou na terça-feira. Uma coisa que ele fazia com frequência. Ele jogava tênis na terça-feira. Agora, uma situação duradoura, ou também pode ser entendida como uma situação contínua no passado. Então, vamos lá. Il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud. Que significa estava fazendo muito calor. Estava fazendo muito calor. Il faisait, estava, faz, né? No caso, a gente, se você
ver a nossa videoaula de verbo faire, você vai ver que faire chaud, il fechou, no caso, il fechou, significa faz calor. Quando a gente coloca no imparfait, significa estava fazendo calor. Beleza? Próximo. Uma descrição de algo no passado. Quando você quer descrever, né? Então vamos lá. Il était 3 heures. Il n'avait personne dans la rue. La pluie tombait et nous marchions en silence. De novo. Il était 3 heures. Il n'avait personne dans la rue. La pluie tombait et nous marchions en silence. Significa eram 3 horas. Não havia pessoa na rua. A chuva caía e nós andávamos em silêncio. Eram 3 horas e não havia pessoa na rua. A chuva caía e nós andávamos em silêncio. Ou seja, é uma descrição de algo que aconteceu no passado. Você vê que todos os verbos estão no imparfait, certo? Porque é uma coisa que você está descrevendo. Beleza? Vamos lá. Então você repara que ele vai desde a coisa cotidiana, certo? Uma coisa que é repetitiva, uma coisa que é contínua, uma coisa que você vê com uma certa frequência, até uma descrição de uma coisa que aconteceu no passado, certo? Que foi no passado. Já o passé composé não há isso. O passé composé é uma coisa que correu e acabou, não tem mais o que fazer. Beleza? Então vamos lá. Também serve para uma descrição de um estado mental ou físico. Por exemplo, il semblait déprimé. Il semblait déprimé. Significa ele parecia deprimido. Ele parecia deprimido. Je savais qu'il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Eu sabia que ele tinha razão. Eu sabia que ele tinha razão. Então, vemos aqui que a primeira é um estado físico, certo? Uma coisa que você repara, né, na fisionomia da pessoa, né? E a outra é uma coisa mental. Eu sabia, né, que ele tinha razão. Então, é uma coisa mental. Beleza? Vamos para o próximo. Para exprimir uma hipótese. Então vamos lá. Si j'étais riche, je voyagerais à l'étranger. Si j'étais riche, je voyagerais à l'étranger. Essa estrutura de verbo a gente irá estudar ainda, beleza? Mas eu já coloco aqui já para vocês saberem que existem ainda outras formas de conjugação e também de tempos verbais. E a gente vai falar disso lá para frente. Mas qual o significado dessa frase? Se eu fosse rico, eu viajaria para o exterior. Se eu fosse rico, eu viajaria para o exterior. Beleza? Então isso aqui, ó, é uma noção de uma coisa com uma certa condição. Eu viajaria, entendeu? Uma certa condição. Mas a gente vai falar mais para frente. Elle parle comme si elle avait de l'expérience. Elle parle comme si elle avait de l'expérience. Mais uma vez, elle parle comme si elle avait de l'expérience. Significa, ela fala como se ela tivesse experiência. Ela fala como se ela tivesse experiência. Então, é uma hipótese, né? Você está falando de uma hipótese, certo? Então, você repara que também há a conjunção se. Então aqui, ó, se e se. Isso
ajuda a você criar uma hipótese e utilizar assim o imparfait. Beleza? Vamos lá. Temos alguns verbos que são verbos tendenciosos, que eles tendem a ficar no imparfait. Então, há verbos que tendem a ficar no imparfait mais do que no passé composé. E são verbos que tratam de um estado mental ou físico. Temos aí savoir, que quer dizer saber, espérer, que significa, no caso, esperar, mas com sentido de esperança, certo? Avoir, ter, être, ser, paraître, parecer, penser, pensar, croire, crer, sembler, parecer, certo? Vamos lá então. Contudo, quando estão no passé composé, eles adquirem um outro significado. Ou seja, quando eles estão no imparfait, eles têm o sentido ali normal deles, né? O mesmo sentido da palavra em si. Mas só que quando estão no imparfait, eles vão ter um sentido um pouco diferente do original. Então vamos ver como que essas palavras vão se comportar. Então temos aqui, ó. Elle semblait triste. Elle semblait triste. Significa que ela aparenta, né? Parece triste. Ela parece triste. Beleza. Isso aqui está no imparfait. Agora, quando está no passé composé, ó. Il a semblé avoir raison. Il a semblé avoir raison. Significa ele parece ter razão. Então, a noção de um estado físico passou para um estado mental, certo? A princípio, você olha para a pessoa, ela semble triste, a aparência dela está triste. Na outra, você tem uma noção, il a semblé avoir raison, que significa ele parece ter razão. Então é uma noção, né? Próximo. Je savais qu'il était drôle. Je savais qu'il était drôle. A primeira significa, e ela está no imparfait, significa eu sabia que ele era engraçado. Eu sabia que ele era engraçado. E a segunda, j'ai su qu'elle disait la vérité. J'ai su qu'elle disait la vérité. Mais uma vez, j'ai su qu'elle disait la vérité. Significa eu percebi que ela dizia a verdade. Eu percebi que ela dizia a verdade. Ou seja, quando colocado no passé composé, o verbo savoir tem um sentido de parecer, né? De ter noção também, né? J'ai su qu'elle disait la vérité. Significa eu sabia, eu imaginava, né? Eu tinha noção, eu senti, né? Tem esse significado para o verbo savoir, diferente de quando está no imparfait, no primeiro caso. Beleza? Vamos continuar. Agora, a gente pode também, para a gente melhorar o nosso vocabulário e também dar mais significado, mais ideia de um passado cotidiano, de um passado frequente, algumas expressões de frequência ajudam a esses verbos a terem essas características. Então, há expressões de frequência e tempo que, quando associadas ao imparfait, expressam ainda mais o seu significado. E a gente vai ver uma por uma. Vamos lá. Aqui tem várias, né? E a gente vai ver. E aí é bom que você anote, que você... todas essas videoaulas, é bom que você tenha o seu caderno de anotações para não esquecer e para sempre poder revisar e colocar essas palavras no seu vocabulário. Primeiro temos aqui tous les jours. Tous les jours significa
todos os dias. Beleza? Vamos para o próximo. Le samedi. A gente ainda vai ver, a gente vai falar ainda dos dias da semana, beleza? Mas como a gente não tem essa videoaula ainda no canal, vou estar falando aqui, mas podem não precisa se preocupar que vai ter videoaula falando sobre os dias da semana. Então, le samedi significa o domingo. Domingo não, desculpa, o sábado. Beleza? Le dimanche significa o domingo. Beleza? Chaque jour significa todo dia. Fréquemment significa frequentemente. Fréquemment. Souvent significa também frequentemente. Toujours significa sempre. Régulièrement significa regularmente. D'ordinaire significa normalmente. D'habitude significa habitual, né? Uma coisa que acontece habitual. Coisa habitual, no caso. Habituellement significa o que a própria palavra já explicita, né? Habitualmente. Chaque semaine significa toda semana. Chaque mois significa todo mês. Chaque année significa todo ano. Tous les ans também significa todos os anos. Todos os anos. Tous les mois significa todos os meses. Quotidiennement significa diariamente. Le lundi significa, no caso, a segunda-feira, né? A segunda-feira e também as segundas-feiras também, dependendo de se você está tratando de uma questão frequente, né? Le lundi pode também significar as segundas-feiras, para uma tradução para o português. Autrefois significa antigamente. E jadis significa em tempos passados. Beleza? Bem tranquilo. Bom que é você, o bom de você ir treinando essas palavras, essas expressões, para você adquirir mais vocabulário na formação do imparfait. Ocorre também, às vezes, estruturas, frases que no caso, há uma interrupção pelo passé composé. Ou seja, você está falando de uma coisa que aconteceu no passado e quando essas coisas estão acontecendo no passado, ele é interrompido por uma outra ação. E essa ação que interrompe um passado que estava ocorrendo repetidamente ou cotidianamente ou descritivamente, esse passado, a interrupção, essa ação é colocada no passé composé. Então vamos ver melhor. O passé composé pode interromper uma ação contínua realizada no imparfait. Pode ser utilizado a conjunção também com, que significa quando. Vamos ver aqui os exemplos que vai ficar muito mais claro para você entender. J'étais à l'école quand il était arrivé. J'étais à l'école quand il était arrivé. Mais uma vez, j'étais à l'école quand il était arrivé. Significa eu estava na escola quando ele chegou. Eu estava na escola quando ele chegou. Repare, a primeira, eu estava na escola, uma coisa que ocorre com uma certa frequência, que está no passado, uma descrição, né? Uma coisa que, beleza, estava no passado. E aí, ele estava na escola até quando? Até que momento? Certo?
E isso aí é representado pelo com. E o verbo que vai, a ação que vai interromper esse passado, essa ação no passado, vai ser com o passé composé. As duas estão no passado, porém uma vai interromper a outra. Então, eu estava na escola quando ele chegou. E aí parece que ocorre uma interrupção, certo? Não que ele tenha saído da escola, tenha, sei lá, ido para outro lugar. Não, mas eu estava ali até um certo momento que chega alguém. E quando isso ocorre, é colocado esse verbo no passé composé. Vamos para o próximo. Je dessinais quand ma mère était... Desculpa, mais uma vez. Je dessinais quand ma mère est arrivée. Je dessinais quand ma mère est arrivée. Significa, eu desenhava quando minha mãe chegou. Eu desenhava quando minha mãe chegou. Certo? É uma coisa que ele estava fazendo ali, estava desenhando, até uma certa duração que a mãe dele chega. Eu estava desenhando quando a minha mãe chegou. Então, alguém chegou e ele estava lá desenhando, certo? Então, uma coisa que ele estava fazendo, uma ação duradoura, enquanto uma ação pontual, uma ação ali que acontece na hora, ocorre. Vamos para o próximo. Il utilisait l'ordinateur. Aqui está com um erro de gramática. Espera aí que eu vou consertar agora. Vamos lá então. Il utilisait l'ordinateur quand soudain il a entendu un grand bruit. Il utilisait l'ordinateur quand soudain il a entendu un grand bruit. Significa, ele utilizava o computador quando de repente ele escutou um grande barulho. Ele utilizava o computador quando de repente ele escuta um grande barulho. Então ele estava lá mexendo, tac, 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 e aí ocorre uma coisa que era uma ação do nada, uma coisa que ocorre ali, não que interrompa a ação que está sendo contínua, né? Mas é uma coisa que ocorre simultaneamente com a ação contínua. Então é uma coisa que ocorre meio de como se fosse uma interrupção, não que seja de fato uma interrupção na ação, mas é uma interrupção em termos da gramática ali empregada. Uma ação que estava ocorrendo normal, enquanto uma ação pontual ocorre no momento dessa ação que estava sendo contínua. Espero que tenha ficado bem entendido isso aí na cabeça de vocês, não haja dúvidas, certo? Mas qualquer coisa, ainda assim, vocês podem utilizar os comentários para questionar, certo? Vamos lá. Para acrescentar o tempo de uma atividade feita no passado, ou seja, além disso, além de tudo isso que a gente viu, eu também quero falar de uma coisa que tem um tempo, né? Que durou certo tempo, uma ação duradoura, né? Quanto tempo durou essa ação? A gente pode acrescentar o depuis, que a gente tem uma videoaula que fala sobre o il y a e o depuis, tem lá no canal, vocês podem procurar aí, certo? E aí vocês sabem qual é o significado dessa palavra, certo? Então, você pode acrescentar o depuis mais a duração disso aí. Então vamos lá. Ils étaient chez moi depuis une semaine quand ils ont décidé de partir. Ils étaient chez moi depuis une semaine quand ils ont décidé de partir. Mais uma vez. Ils étaient chez moi depuis une semaine quand ils ont décidé de partir. Significa,
Eles estavam na minha casa por uma semana, quando eles decidiram ir embora. Eles estavam na minha casa por uma semana, quando eles decidiram ir embora. Certo? Então isso aqui, ó, pode ser traduzido como por, ou também como há uma semana, né? Isso aqui é o tempo que durou, uma semana. Certo? Vamos então continuar aqui, ó. Casos especiais do imparfait. Um dos casos especiais do imparfait é quando ele se adere à formação da seguinte estrutura. Vamos ver que estrutura é essa. Si, on e um verbo no imparfait. O que é o on? Vamos ver o que é o on agora mesmo. Bem, essa estrutura vai dar qual significado? Ele vai servir para fazer uma sugestão ou um convite. E agora a gente vai falar sobre o on. O on, eu não falei desse pronome, mas agora vou estar aqui falando com vocês sobre o on, porque é necessário falar e é muito importante para você saber francês, para você saber todas as estruturas, tudo que é inerente às palavras em francês. O on também é muito importante. O on, ele é equivalente ao agente. A gente é legal, a gente faz acontecer, a gente é divertido. É isso. O on, ele tem a equivalência ao agente em português ou ao nós, certo? O nós é o nós vamos, nós queremos, nós conseguimos, é o nós, certo? Então esse on, ele vai ter significado em português, certo? E como que ele é conjugado? Você vai ter o on e vai ter o verbo. É a mesma coisa, é como se fosse, ele é um pronome. Ele é um pronome como je, como tu, como il, como elle, como nous, como vous. Ele é um pronome normal, certo? E os verbos que são acompanhados dele, eles são conjugados na terceira pessoa do singular, certo? Como desculpa, eles são conjugados não no singular, botei aqui do singular, mas eles são simplesmente conjugados na terceira pessoa. Terceira pessoa. Vou tirar esse negócio de singular aqui que não tem nada a ver. Então, simplesmente ele é conjugado na terceira pessoa. Certo? Vamos então a alguns exemplos. Si on allait droit au but. Si on allait droit au but. O que significa essa formação aqui, ó? Porque isso aqui é uma estrutura especial do imparfait. Significa parecidamente, ele é bem parecido com o português. Se a gente formos direto ao ponto. Se a gente formos direto ao ponto. Ou também a gente pode traduzir da seguinte maneira. Que tal irmos direto ao ponto? Ou por que não irmos direto ao ponto? Certo? Pode ser traduzido dessa seguinte maneira. Também temos aqui, ó. Si on achetait un cadeau à la prof. Si on achetait un cadeau à la prof. Significa, tradução literal aqui, podemos dizer, se a gente comprasse um presente para a professora, ou para a professora. Ou também, por que não comprar um presente para a professora? Ou também, que tal comprarmos um presente para a professora? Certo? E si on allait au restaurant? E si on allait au restaurant? Que significa, e se a gente fosse ao restaurante? Ou também, por que não irmos ao restaurante? Ou, que tal irmos ao restaurante? Beleza? Ele tem como aqui, ó, serve como uma sugestão ou como um convite.
Vamos lá. Outro caso especial do imparfait se adere à formação da seguinte estrutura: si, seulement, sujeito e um verbo no imparfait. Isso aqui, ele vai ter a ideia de que ele vai servir para realizar um desejo ou uma lamentação. Então vamos lá. Ele vai ter o significado em português de se ao menos ou quem me dera. Vamos ver alguns exemplos. Si seulement nous allions regarder une pièce de théâtre. Si seulement nous allions regarder une pièce de théâtre. Significa se ao menos a gente, ou se ao menos nós, fôssemos assistir uma peça de teatro. É uma certa lamentação, né? Se ao menos nós fomos assistir uma peça de teatro. Mas também é uma lamentação, só com um certo desejo, né? Se você ver, é o desejo que eles tinham de ver uma peça de teatro. Se ao menos a gente fosse ver uma peça de teatro, é um desejo também, seguido de uma lamentação. Também temos aqui o outro exemplo. Si seulement tu pouvais voir les choses comme moi. Si seulement tu pouvais voir les choses comme moi. Significa, se ao menos você pudesse ver as coisas como eu vejo. No caso, como eu, né? Se ao menos você pudesse ver as coisas como eu. Ou como eu vejo, né? Para ficar mais redondinho em português. E por último aqui, si seulement j'avais 10 ans de moi. Si seulement j'avais 10 ans de moi. Significa, se ao menos eu tivesse 10 anos a menos. Ou, quem me dera eu tivesse 10 anos a menos. Também. Beleza? Vamos então. Terceiro caso. Temos aqui, quando a gente se refere, esse caso é para o passado imediato. Vocês lembram do verbo venir? Temos uma videoaula falando sobre o verbo venir e sobre o passado imediato. Então, se você quiser ver, tem lá no canal. E esse é quando você pega o verbo venir, é muito simples. Você pega o verbo venir e conjuga no imparfait. Simplesmente. Você pega o verbo venir e conjuga no imparfait. E aí, ele vai ter uma situação, uma ideia, ele vai descrever uma ação que tinha acabado de acontecer. Então, como que a gente vai traduzir para português? Tinha acabado de, e vai vir um verbo. Então vamos lá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Papa venait de perdre un enfant. Papa venait de perdre un enfant. Significa, o papai acabou de perder um filho. O papai acabou de perder um filho. Pesado, né? Opa, desculpa. Olha só que eu não traduzi com tinha, né? O papai tinha acabado de perder um filho. O papai tinha acabado de perder um filho. Porque ele está conjugado aqui com o imparfait. Próximo. Johnny Cash venait de mourir. Johnny Cash venait de mourir. Significa, Johnny Cash tinha acabado de morrer. Tô falando coisas bem tristes agora. Johnny Cash tinha acabado de morrer. Próximo. Il venait de finir leur dîner. Il venait de finir leur dîner. Significa, ele tinha acabado de jantar. Ele tinha acabado de jantar. Certo? Tcharam! Acabou, pessoal. Acabou a videoaula. Então, espero muito que vocês tenham compreendido sobre sobre esse tempo verbal aí, que é o imparfait, e assim vocês consigam formar suas frases em francês. E já com essa bagagem, gente, de tantas essas videoaulas que eu tenho postado, se vocês assistiram, é claro, se vocês estudaram, procuraram mais materiais também na internet, que existem muitos materiais,
vocês vão conseguir aprender francês muito bem. Deixe seu comentário aí se você achou alguma coisa pertinente, se você também quer falar alguma coisa. Dê o like nesse vídeo se você gostou dele. Não deixe também de se inscrever no canal se você gostou desse canal, se vem te ajudado muito no aprendizado de francês. E é isso aí. Até a próxima.